Diz assim a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 14 e 34. As mulheres estejam caladas na igreja, porque não é permitido falar, mas estejam sujeitos, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa a seu próprio marido, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Amém? Até aqui, os irmãos podem tomar os assentos, irmãos, podem bater palma e dar glória a Deus. Falando aqui, irmãos, sobre a liderança da igreja, sobre a responsabilidade, talvez, de uma mulher se encontrar em frente a um trabalho. O primeiro ponto, irmãos, da Bíblia Sagrada é que Deus constituiu o homem como cabeça. O homem é o cabeça, aleluia, de Cristo. Deus constituiu o homem como cabeça. Em primeiro lugar, é o homem que o Senhor botou a responsabilidade para administrar, autoridade para administrar. E quando Paulo falou sobre que as mulheres estejam caladas na igreja, aleluia, quando Paulo se deparou com a igreja de Coríntios, Paulo viu que a igreja estava completamente bagunçada. Paulo viu que a igreja estava completamente errada. Aleluia. As mulheres estavam tomando, aleluia, as autoridades que era dada por Deus. Era muito falatório. Muitos falavam na hora do culto, muito questionavam na hora do culto. Aleluia. E Paulo aqui, ele fala da liderança, que muitas das vezes tem que ser corretamente diante de Deus. Se o homem foi constituído como cabeça para ministrar a obra, a mulher não tem autoridade dentro da igreja. A mulher não tem autoridade dentro da igreja. Se Deus constituiu o pastor para liderar a igreja, está em frente a um trabalho, a mulher não tem poder para exortar dentro da igreja, né? A mulher não tem autoridade para querer ensinar, porque em primeiro lugar é a liderança que Deus constituiu o pastor para ensinar, exortar e ter a liderança. Muitos têm ocupado, irmãos, o cargo pastoral, ministerial. A mulher que ocupa o cargo pastoral dentro do ministério, eu posso dizer que é antibíblico, porque não tem na Bíblia Sagrada, não tem a forma de dizer que uma mulher ela pode tomar o lugar de um pastor. Não, aleluia. Se ela ocupou o lugar do pastor em um ministério dentro da igreja, aleluia, ela tem que estar calada, quieta. Ela não pode, aleluia, ensinar e exortar, aleluia, porque isto foi constituído para o homem. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11: as mulheres aprendam em silêncio, com toda sujeição, não permitindo que as mulheres ensinem, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Ou seja, a mulher não tem autoridade, ela tem que aprender em silêncio. E tem, porém, se o marido está em frente à obra, a mulher não pode ultrapassar
a autoridade dele dentro da igreja. Ela não pode ultrapassar a autoridade que o marido tem dentro do ministério. Quem vai ter o domínio, a autoridade, é o esposo, é o marido, é o homem. A mulher, ela não pode querer envolver ou se meter na parte ministerial que o marido faz. Aleluia! Porque isto é um compromisso que o Senhor estabeleceu ao homem. É um compromisso que o Senhor estabeleceu ao homem como cabeça para liderar o povo. Aleluia! Graças a Deus. Aleluia! Muitos dizem, mas tem mulheres que tiveram autoridade de Deus. Sim, tem. Mas nunca o Senhor botou um compromisso ministerial de responsabilidade. O Senhor nunca botou na mão de uma mulher, irmãos, uma responsabilidade ministerial para lidar com o povo, para lidar com almas. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. É aquela mulher que ajuda, é aquela mulher que coopera. Aleluia, a casa é edificada. Mas quando a casa não é edificada, é que nem as tolas que derruba com a sua própria mão, que ela quer mandar, que ela quer fazer da forma dela. Aleluia, mas quando a casa é organizada, ela sempre é abençoada. Irmãos, no capítulo de Atos, no capítulo 20, versículo 28, olha só, irmãos, o compromisso que o Senhor estabeleceu ao homem. E aqui não tem nada, irmãos, que fala que a mulher assumiu o compromisso. Não. Mas no livro de Atos, capítulo 20 e 28, diz assim, olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui já fala que o Senhor entregou o compromisso de pastorear ao homem. O Senhor entregou o cargo, a responsabilidade ao homem. O homem que tem a responsabilidade ministerial. O homem tem a responsabilidade na obra. A autoridade está na mão do homem. O domínio está na mão do homem. É eu, é você, meu irmão, que tem essa autoridade para ministrar a obra, o ministério que o Senhor nos entregou. Fora disto, não existe. Fora disto, não tem. Aleluia. É o homem que se responsabiliza. Mas agora tem um porém. A mulher, ela pode fazer a vontade de Deus. A mulher, ela pode fazer a obra de Deus. E para ela fazer a obra de Deus, ela não pode estar envolvida no cargo ministerial. Ou seja, a mulher que está num cargo ministerial, ela não pode fazer a obra. É antibíblico. Mas fora o cargo ministerial ou pastoral, ela tem a liberdade de Deus usar. Ela tem a liberdade para Deus usar ela, para ela poder pregar a palavra, para ela poder aleluia, graças a Deus, entregar o recado de Deus e profetizar. Ela tem essa autoridade dada por Deus. No livro de Atos, capítulo 2, e no versículo 17, tu vai ver que o Senhor usa
as mulheres, aleluia, porque Deus, Ele é fiel. Em alguns pontos a Bíblia diz também que as mulheres assumiram, tomaram a posição de julgar. Débora era uma mulher que ela estava julgando a Israel, aleluia, que ela estava numa posição de liderança. Mas tu pode ver que quem ia ser honrado, quem ia ter o compromisso, era o homem, né? Era o homem. Se o homem saber liderar, ele consegue ser honrado por Deus. Aleluia. A responsabilidade do Senhor coloca na mão do homem. Mas a mulher também, ela pode ser usada por Deus. No livro de Atos capítulo 2 e 17 diz assim, ó: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre o meu servo e a minha serva naquele dia, e profetizarão. Está vendo, irmãos? Que quando a pessoa, ou quando uma mulher, ela quer ser usada por Deus, Deus vai usar ela. Quando uma mulher, ela quer deixar Deus usar, Deus vai usar ela. Mas ela não pode estar envolvida, irmãos, num compromisso ministerial, na obra. Ela não pode apacentar a igreja, ela não pode pastorear a igreja. Aleluia. Se ela pastorear uma igreja, ela tem que estar em silêncio, ela tem que estar calada na igreja, e nem ensinar, porque quem cabe ensinar é o homem que Deus constituiu como cabeça. Aleluia. Mas fora, irmãos, a liderança da igreja e a parte ministerial da igreja, a mulher tem a liberdade de buscar ao Senhor. A mulher tem a liberdade de se consagrar diante do Senhor. A mulher tem a liberdade para deixar Deus usar, porque o Espírito do Senhor é derramado sobre o servo e sobre a serva, e eles profetizarão no nome do Senhor. É o que Deus faz, é o que Deus usa as mulheres também. Aleluia. No livro de Atos capítulo 21 e no versículo 9, Filipe tinha quatro filhas donzelas, e as 4 filhas de Filipe profetizavam. Tu vê que Deus usava, que Deus derramou do seu Espírito, irmãos. Então vamos se colocar na posição correta para Deus poder usar. Vamos se colocar, irmãos, na posição certa para Deus poder usar, para que Deus possa governar no meio do povo, no meio da igreja, que a igreja ela possa ser abençoada. Aleluia. Graças a Deus, que quando nós temos na posição correta que Deus nos colocou, Deus vai usar nós naquela posição, Deus vai usar nós naquele compromisso, Deus vai usar o homem como cabeça da igreja, Deus vai usar as mulheres para profetizar, para poder pregar a palavra, Deus vai usar os levitas para adorar e louvar o nome do Senhor. Não adianta nós querer ocupar, irmãos, uma posição que não é para ser nossa, porque
dá tudo errado. Acontece tudo errado, né? A igreja não flui, a igreja não cresce. A vez de ter entendimento, só tem contenda, né? Só vai ter contenda, desavença. Aleluia. E Paulo coloca na mão do homem essa responsabilidade, porque ele vai saber governar, ele vai saber liderar, e a casa de Deus, ela vai permanecer de pé. Amém? Bate palma e dá glória a Deus. Graças a Deus. Tu vê que quando o homem está em frente ao trabalho, a obra de Deus ela vai adiante, aleluia, porque Deus está no controle, Deus está agindo, Deus está operando, irmãos, porque a posição de um pastor é um compromisso grande, a qual Deus estabeleceu e colocou ele, aleluia. Se Deus estabeleceu um homem para ser um pastor, para apacentar, não adianta nós querer tomar o lugar do pastor, não adianta nós querer tomar a posição do pastor, porque vai dar errado, ali no livro de Crônicas, a Bíblia vai dizer que Amazias, naquele momento que assumiu, aleluia, o reinado, aleluia, entrava o sacerdote para dentro do templo. Ele entrou para dentro do templo também. E não era permitido, só era permitido o sumo sacerdote entrar. Tu vê? Entraram para dentro do templo para oferecer sacrifício a Deus. E Deus não aceitou nenhum daqueles sacrifícios, porque não era da vontade de Deus, não era do querer de Deus. 80 sacerdotes ficaram com a lepra no meio da testa, porque tocaram naquilo que não era para fazer, tomaram a posição que eles não tinham aquela posição para ministrar dentro do templo, não, só o sumo sacerdote. E Amazias pegou e entrou com 80 sacerdotes para oferecer o sacrifício a Deus. Eles pegaram o incensário e estavam com o incensário aceso, e na mesma hora a lepra veio sobre a cabeça deles, porque tomaram o lugar que não era para tomar, tomaram a posição que não era para tomar, padeceram. O filho de Arão, em Levítico capítulo 10, subiram para o altar e apresentaram um fogo estranho, e Deus matou eles, porque tomaram o lugar, em um lugar santo, a qual eles não podiam ministrar. Tu vê, eles não tinham autoridade para ministrar. Aleluia. Quando eles foram ministrar, irmãos, ali então, no altar de Deus, o Senhor mandou um fogo do céu e matou aqueles dois filhos de Arão. Sabe o que é isso? Nem tudo Deus aceita, nem tudo convém de Deus, nem tudo é aprovado por Deus. Só é aprovado por Deus quando cada um está no seu devido lugar. Só é aprovado por Deus quando o Senhor estabelece na nossa vida o seu propósito, o seu projeto, e nós vimos a grandeza de Deus na nossa vida. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, nós temos que se ver a posição a qual vai agradar a Deus, a posição que vai ser rente diante de Deus, a qual Deus vai abençoar,
a qual Deus vai operar. Aleluia. As mulheres, ela pode louvar, ela pode cantar, mas ela não pode estar diante de um compromisso ministerial. Não, isso não pode. E se muito estiver, aleluia, se muito estiver nessa posição, irmãos, é reprovado por Deus, não tem como ensinar. Aleluia, graças a Deus, não tem como querer ensinar ou exortar. Aleluia, porque o Senhor estabeleceu ao homem esse compromisso, aleluia, essa autoridade. O Senhor estabeleceu ao homem um compromisso para nós poder, estabelecer a obra de Deus. Olha só, em 1 Timóteo 2,11 diz assim, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, e não permitido, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E a Bíblia diz ainda assim, Timóteo, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salva-se a, porém, dando à luz, se permanece com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Por isso que o Senhor estabeleceu ao homem autoridade. Por mais que a mulher tenha autoridade em frente a um cargo ministerial, isso vai se tornar uma contenda. Isso se torna em confusão, briga. Aleluia. Não vai ter respeito. Mas o homem já é mais rígido. O homem já tem autoridade. O Senhor estabelece, Primeiro foi formado Adão como cabeça para estabelecer. A mulher pode estar ao lado do marido, ajudando o marido na obra, mas ela não pode usar da autoridade sobre o marido. Não. Aleluia. Ela não pode usar de autoridade por cima do marido. Aleluia. Ela pode cooperar, que nem Adão e Eva. Adão foi formado e Eva foi formado de Adão para cooperar juntamente com ele, Dever da mulher é cooperar, ajudar, não pode usar de autoridade dentro do ministério estabelecido ao homem que Deus constituiu. Amém? Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.